O caso Elvanger é um dos casos mais interessantes da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Se nós analisarmos o caso Elvanger, ele é um dos mais profundos e ao mesmo tempo mais instigantes que surgiram na Corte desde 88. Por quê? Porque ele traz uma pergunta: qual é o limite da liberdade de expressão? E dessa pergunta decorre uma segunda pergunta. Os discursos racistas, os discursos de destruição de uma raça, os pedidos que envolvem a manifestação para superioridade de uma raça sobre a outra, por exemplo. Isso tudo está coberto pela liberdade de expressão ou houve uma opção do nosso Constituinte por proibir discursos de ódio? Essa é uma questão que não tem uma resposta fácil, e isso se revela pela diversidade de votos na decisão do Supremo. Nós temos na Constituição tanto a liberdade de expressão quanto a proibição do racismo. Então o Supremo se deparou com essa questão e acabou prevalecendo a ideia de que há uma proibição constitucional a qualquer tipo de racismo. E essa proibição alcança a liberdade de manifestação, como, por exemplo, na escrita de um livro. Então, a tendência numa sociedade complexa e muito conflituosa como a moderna é que surjam novos casos e que o caso Elvanger seja uma referência para futuras decisões do Supremo. No próximo bloco, você acompanha os votos de todos os ministros que participaram do julgamento no Supremo, que manteve a condenação pelo crime de racismo a um editor de livros que publicou obras com ideias discriminatórias ao povo judeu. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão da mais alta corte do país, que manteve a condenação pela prática de racismo do editor de livros Siegfried Elvanger. Acompanhe agora as argumentações da defesa e os votos de todos os ministros que participaram das sessões no plenário do Supremo. No primeiro dia em que o tribunal começou a julgar o caso, 12 de dezembro de 2002, o presidente do Supremo era o ministro Marco Aurélio. Durante a sessão, o primeiro a se manifestar na corte foi o advogado do editor de livros. Ele argumentou que a comunidade judaica não é uma raça, e sim uma comunidade composta por pessoas que adotam uma crença e que, por esse motivo, Siegfried Elvanger não poderia ser condenado pelo crime de racismo. Essa é a definição religiosa. Judeu é aquele que se considera judeu ou que assim é considerado pela sua comunidade. Essa é a definição prática. E ressalta Kelsen. Como parte de inegável importância de qualquer definição válida, deve-se dizer o que o judeu não é. A condenação nos livros do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, com a redação dada pela Lei 8.081, não significa necessariamente que a condenação seja pela prática do racismo. É apenas a impetração para que alguém condenado não suporte uma condenação mais densa, mais gravosa daquela que a lei e a Constituição permitem. O ministro Moreira Alves, relator do processo, seguiu o mesmo entendimento da defesa. Num voto polêmico, ele sustentou que o editor de livros não poderia ser condenado por racismo, apenas por atos de discriminação, crime que, segundo o ministro, já estaria prescrito. Não sendo, pois, os judeus uma raça, digo eu, não se pode qualificar o crime por discriminação pelo que foi condenado o ora paciente como delito de racismo, e assim imprescritível a pretensão punitiva do Estado. E tendo ele sido condenado a 2 anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos, o que no caso já se verificou, porquanto entre a denúncia que foi recebida em 14 de 11 de 91 e o acórdão que, reformando a sentença absolutória, o condenou e que foi proferido em 31 de 10 de 96, decorreram mais de 4 anos. Em face do exposto, defiro o presente habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade do ora paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Depois do voto do ministro Moreira Alves, o julgamento foi interrompido pela primeira vez por um pedido de vista do ministro Maurício Correia, que pediu mais tempo para avaliar o caso por discordar das ideias do relator. Não há uma resposta muito fácil para isso, para se saber como
a liberdade de expressão pode ou não ser limitada. Ela é uma das condições da democracia. A democracia pressupõe pluralidade de vozes, pluralidade de interpretações sobre a história. Mas, ao mesmo tempo, o Constituinte de 88 teve uma preocupação com o racismo. O Brasil é um país altamente racista, com profundos índices de desigualdade social e racial a partir de um tipo de discriminação. Então, a tese dos votos vencidos é que houve ali um preconceito associado a uma raça, e isso o nosso Constituinte não permitiu. É apenas a particularidade de cada caso que nos vai mostrar quando que esse limite tênue é ultrapassado ou não. Quando a discussão voltou ao plenário do Supremo, já em abril de 2003, o ministro Maurício Correia abriu a divergência no plenário. Ele considerou que a publicação dos livros deve ser tipificada como crime de racismo e não apenas como discriminação. Antissemitismo é uma forma de racismo, exatamente por contrapor em sua filosofia duas raças, uma tida por superior à outra. Lembra a observação do historiador Raul Hilberg, de que a singularidade do nazismo reside no fato de ter utilizado o antissemitismo para a construção de sua doutrina racista e de ter praticado literalmente tal doutrina com a criação dos campos de extermínio. Por isso mesmo, a Enciclopédia Ilustrada Oxford situou a ação dos nazistas alemães como marcante exemplo do que seja racismo e suas graves consequências. O racismo, pois, não está na condição humana de ser judeu. O que vale não é o que pensamos, nós ou a própria comunidade judaica, se trata ou não de uma raça, mas efetivamente se quem promove o preconceito tem o discriminado como uma raça. E exatamente com base nessa concepção, promove e incita a sua segregação, o que ocorre no caso concreto. O ministro Moreira Alves, relator do habeas corpus, que votou pela absolvição do editor de livros, pediu a palavra para, mais uma vez, justificar o voto. Ele argumentou que, apesar de entender o sofrimento do povo judeu, a sua decisão foi baseada na lei. A impressão que fica disto é que eu seria quase que um inimigo do povo judeu, que desprezei tudo aquilo que ele sofreu para ater-me a uma interpretação que seria quase nazista, quiçá também fascista. Mas, quando examinei esta lei, verifiquei o seguinte: se se fosse considerar um conceito de raça, e eu vou examinar depois a interpretação constitucional que dei, o conceito de raça, com esta amplitude, que eu continuo a confessar a vossas excelências, que apesar de dedicar 50 anos de minha vida estudando direito, eu confesso que não sei o que será racismo. Eu gostaria de saber se um homem do povo vai entender o que é raça. São grupos que com formações culturais diversas, e aí então nós vamos ter que os curdos, os bascos, os galegos, os ciganos, enfim, uma série imensa de populações que culturalmente são diversas, como os bascos em face dos espanhóis. Nós vamos considerar, e não sofreram, obviamente, holocausto algum, e ninguém está sustentando aqui, está sendo favorável à existência de holocausto, obviamente, mas teríamos que considerar que tudo isto é crime de racismo. Todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana ou a raça humana. Depois do voto do ministro Maurício Correia, um outro pedido de vista interrompeu novamente o julgamento. Foi a vez do ministro Gilmar Mendes pedir mais tempo para avaliar o processo.
Na mesma sessão, apesar da interrupção anunciada, o ministro Celso de Mello preferiu antecipar o voto. Ele seguiu a divergência aberta com o voto do ministro Maurício Correia e defendeu que só existe uma raça, a raça humana. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem, pois todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Hoje, portanto, senhor presidente, muito mais do que a realização de um julgamento, e de um julgamento revestido de significação histórica na jurisprudência de nosso país, é chegado o momento de o Supremo Tribunal Federal incluir em sua agenda o seu claro propósito de afirmar e de reafirmar os compromissos do Estado brasileiro e de manifestar a preocupação desta Corte com a questão da defesa e da preservação da causa dos direitos essenciais da pessoa humana, que traduzem valores inexauríveis que jamais poderão ser desrespeitados ou esquecidos. Este momento, portanto, senhor presidente, tão fortemente impregnado do sentido histórico que assume o presente julgamento, impõe, por tal motivo, um instante de necessária reflexão sobre o significado do grave compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Os deveres irrenunciáveis que emanam desse instrumento internacional incidem sobre o Estado brasileiro de modo pleno, impondo-lhe e aos órgãos nele estruturados, notadamente ao Poder Judiciário e a este Supremo Tribunal Federal em particular, a execução dos compromissos instituídos em favor da defesa e da proteção da integridade e dignidade de todas as pessoas, de quaisquer pessoas, de todo o gênero humano. Depois disso, o caso só voltou a ser julgado pelo Supremo em junho de 2003, já com a corte renovada. Isso porque o ministro relator do processo, Moreira Alves, havia se aposentado ao completar 70 anos e tomaram posse no tribunal os novos ministros indicados pelo presidente da República. O habeas corpus voltou a julgamento com o plenário do Supremo completo, incluindo os ministros indicados pelo então presidente Lula, Carlos Aires Brito, o atual presidente do Supremo, César Peluso, e Joaquim Barbosa, que foram indicados à vaga de ministros do STF em 2003. Joaquim Barbosa foi o único ministro que não votou no julgamento porque assumiu a vaga do relator do processo, Moreira Alves. Na época, havia tomado posse como presidente do Supremo o ministro Maurício Correia. Durante a leitura do voto vista, o ministro Gilmar Mendes se manifestou a favor da condenação do editor de livros pelo crime de racismo. Não há exorbitância, a meu ver, na decisão. Tal como anotado nos outros votos, não se trata aqui sequer de uma obra de obras revisionistas da história, mas de divulgação de ideias que atentam contra a dignidade dos judeus. Fica evidente, igualmente, que se não cuida nos escritos em discussão de simples discriminação, mas de textos que, de maneira reiterada, estimulam o ódio e a violência contra os judeus. Ainda assim, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu com cautela na dosagem da pena, razão pela qual também aqui a decisão atende aos princípios da proibição de excesso. A decisão atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito. Nesse plano, é necessário aferir a existência de proporção entre o objetivo perseguido, qual seja a preservação dos valores inerentes a uma sociedade pluralista, da dignidade humana, e o ônus imposto à liberdade de expressão do paciente. Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo Constituinte à liberdade de expressão, tal como já ressaltado. Todavia, é inegável que essa liberdade não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, tal como afirmado no acórdão condenatório. Há inúmeros outros bens jurídicos de base constitucional que estariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude absoluta e intangível à liberdade de expressão. Assim, a análise da bem fundamentada decisão condenatória evidencia que não restou violada a proporcionalidade. Nesses termos, o meu voto é no sentido de se indeferir a ordem de habeas